Olá pessoal, eu sou o Beto Oliveira, psicólogo, psicanalista, escritor e gostaria de deixar aqui no canal um comentário, um estudo que eu fiz do livro Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente, um livro escrito por Freud em 1905. E desse livro eu tirei um xiste que me inspirou a escrita desse livro. É uma peça de teatro, chama O Xiste, justamente porque a peça ela é montada a partir de um xiste húngaro, que o Freud recolhe e menciona nesse livro dele. Então, eu adapto esse xiste, crio outros personagens, contextualizo, a forma como ele foi produzido. É um xiste, mas ao mesmo tempo Freud mesmo fica em dúvida se de fato deve ser categorizado como xiste ou uma piada, mas ele acabou me inspirando para a escrita dessa peça teatral e eu estou lançando recentemente esse livro que foi publicado pelo Giostre, é o meu terceiro livro. Eu publiquei o romance O Dia em que Conheci Sofia, que é uma edição própria, feita em gráfica, e pela Giostre eu publiquei antes As Cornucópias da Fortuna, uma peça teatral que foi contemplada pelo prêmio Funarte de dramaturgia, e recentemente estou lançando então o Xiste. E eu tive a oportunidade de fazer um comentário assim mais livre, mais coloquial assim sobre o que é o xiste e também sobre assim a teoria do Freud para o xiste no lançamento do livro, lá em São Paulo. Mas foi está disponibilizado, no Instagram em forma de live, eu transmiti como uma live. Foi um momento bem legal, foi um bate-papo, uma conversa mais informal assim. E aí eu senti necessidade também, e vontade, desejo de fazer um vídeo um pouco mais, vamos dizer assim, detalhado, acompanhando assim a cronologia mesmo do pensamento do Freud, como que ele vai expondo e avançando o seu raciocínio ali nesse texto de 1905. Então a ideia é essa, a ideia aqui é fazer um registro de de um certo, talvez até um resumo mesmo, um ponto por ponto, e trabalhando ponto por ponto assim o que o Freud pensou, elaborou ali a respeito do Der Witz. Em alemão, a palavra que o Freud se serve é Der Witz, mas é uma palavra de difícil tradução, assim, A gente acabou traduzindo tal qual o espanhol traduziu, por xiste. O inglês, parece que nos Estados Unidos, pelo menos, a tradução foi ou da versão do James Thrash, agora não estou muito certo, uma das versões, traduzido por The Joke, e aí que poderia dizer algo de uma piada, algo um pouco mais amplo. O espanhol traduziu por xiste, o português, e no Brasil nós trabalhamos também nessa direção, acompanhou a tradução do espanhol. E aí talvez já seja interessante a gente abordar de início essas distinções, essas opções diferentes, de traduzir o alemão Der Witz. Primeiro que o inglês, ele parece ampliar o campo semântico que o Freud recobre, porque piada é algo muito amplo. Pode ser um xiste, uma tirada, mas pode ser uma história, uma anedota, um enredo um pouco maior, que talvez o Freud não consideraria xiste. Por outro lado, não consideraria Der Witz. Por outro lado, a palavra espanhola, xiste, e a portuguesa também guarda uma certa semelhança com a palavra espanhola, ela parece restringir um pouco essas piadas, entre aspas, essas tiradas,
essas intervenções, vamos dizer assim, linguageiras, a algo que carregue uma certa intelectualidade, né? Então, assim, é uma sagacidade, uma intelectualidade que está presente no conceito freudiano de Der Witz, mas que talvez seja muito restrito, porque o Freud também considera Der Witz, né, por exemplo, duplo sentido, que não carrega tanta intelectualidade, tanta sagacidade, pelo contrário, o próprio Freud considera o trocadilho, o duplo sentido, uma espécie de xiste mais, vamos dizer assim, simplório, mais banal, assim, menos rebuscado, né? E o xiste acaba, a palavra xiste acaba nos remetendo a essa dimensão um pouco intelectualizada, assim, da tirada, da frase ali, né? Aquela frase de efeito, né? Que nem sempre o xiste, o que o Freud está recobrindo ali com a palavra Der Witz, né? Está restrito a isso. Então a gente tem esse problema, né? No inglês expandem um pouco e no espanhol restringem, né? No português não é uma palavra tão comum, tão usual, né? No dia a dia nosso, a gente encontra mais na forma escrita ou então num contexto mais acadêmico, né? A gente encontra essa expressão xiste, principalmente entre psicanalistas, sobretudo, né? Mas no dia a dia não é tão comum assim a gente usar essa expressão, o que pode ser uma vantagem também, né? Porque aí acaba nos dando assim um recorte mais específico também, assim, né? Do que seria o Der Witz, né? E a gente acaba, ao mesmo tempo que a gente se serve dessa palavra, a gente já vai conceitualizando ela também a partir da psicanálise, né? Já que ela não é tão usual. Então tem uma vantagem, talvez, né? Mas vocês viram que enquanto eu falava, né, eu tentava explicar o que é o xiste, né? As diferenças assim de traduções, as opções. Vocês viram que por algumas vezes eu usei a palavra também tirada, né, que é uma expressão que eu gosto muito e que está no dicionário de psicanálise da Elisabeth Roudinesco e do Michel Plon, né, essa expressão tirada oportuna. Né, eu acho isso interessante, lembra um pouco assim uma expressão até popular, até entre adolescentes, assim, né, ele deu uma tirada no outro, um foi lá e fez assim pode ser algo mais intelectualizado ou menos, mas tem uma certa esperteza, tem uma certa assim, reviravolta ali, uma brincadeira, né? Então acho interessante essa tradução também de tirada, né? Tirada oportuna. Embora parece seja mais comum no francês traduzir por mot d'esprit, né? Palavra de espírito ou dito espirituoso, que também é uma expressão que eu acho muito boa para o português, porque a gente costuma dizer da pessoa xistosa, né, da pessoa que tem uma facilidade de fazer xiste, nós costumamos, né, e aí sim, no senso comum mesmo, né, de forma mais popular, a gente costuma chamar de uma pessoa espirituosa. Né? A gente fala, olha, essa pessoa é muito espirituosa, ela faz ali algumas tiradas, né, algumas brincadeiras, que parecem bem mesmo recobrir o que a gente chama de uma pessoa espirituosa, ou talvez o que poderia ser um dito espirituoso, ou uma palavra de espírito, né? Parece recobrir bem o que o Freud quis dizer em alemão também com Der Witz. Então já começa assim, né, esse texto com esse problema de tradução, mas aqui eu já tentando dar um norte assim do que mais ou menos quer dizer essa expressão, né, essa palavra a palavra é Witz, né? O que quer dizer Witz em alemão, né? E assim tentando já demarcar algumas coisas, mas eu acho que só vai ficar mais claro mesmo ao longo da nossa conversa aqui, né? Então o xiste é mais ou menos, por enquanto, vamos entender o xiste como esse dito espirituoso, essa tirada, né? De alguém que está ali trocando
uma ideia com a outra e de repente destila assim uma certa ou agressividade ou toca em algum tema erótico, brinca com as palavras, né? Normalmente carrega assim uma brevidade, né? O Witz, o xiste, né? Ele carrega uma brevidade, assim, algo rápido, um jogo de palavras assim que causa um certo desconcerto também, né? Que normalmente coloca alguém assim numa situação embaraçosa, né? Ou que de ser enganado, né? Então, um dia eu vi na internet um xiste que pode ilustrar um pouco isso para vocês, né? Uma pessoa escreveu assim, que contestando, né, o dito religioso, né, de que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Alguém comentou, Deus não ajuda nada quem cedo madruga, eu acordei 7 horas da manhã e roubaram minha bicicleta aqui agora, 7 horas da manhã. Né? Então, como é que Deus ajuda quem cedo madruga, né? E aí alguém escreveu no comentário embaixo assim, olha, o ladrão, o cara que roubou sua bicicleta, acordou às 6. Né? Ou seja, isso é um xiste, vocês percebem? O cara reclamando, contestando essa questão, esse provérbio, que Deus ajuda quem cedo madruga, e alguém vai lá e, com a palavra ali, assim, um pouco sagaz, assim, né? Olha, então ajudou, sim, né? Ajudou quem acordou mais cedo e levou a sua bicicleta, né? Então isso é um tipo de xiste, é uma piada breve, um jogo de palavras ali. Esse é um xiste de raciocínio, mas alguns xistes exploram a palavra na internet também recentemente. Eu vi um assim que joga mais com isso do duplo sentido, né? Como o Freud fala, menos elaborado talvez, mas que representa bem esse xiste de palavras, né? Que a gente vai ver, o Freud faz essa separação também, xistes de raciocínio, xistes verbais, né? Que era uma pessoa que postou uma foto de um caminhão assim, né? Betoneira, né? Eu acho, aqueles caminhões, fazer concreto e tal, enfeitado de Natal, né? E tipo assim, e a pessoa brinca com isso também, assim, né? De olha, agride um pouco isso, né? Olha que coisa, o Natal, né? Tem cada coisa, né? Que a gente vê, um caminhão, os caras enfeitaram, colocaram luzinha num caminhão de fazer concreto e não sei o que, né? Numa betoneira, e acha aquilo meio despropositado, faz uma crítica e alguém comenta, né? Fala assim, é o espírito de Natal, que todos os seus sonhos se concretizem. Né? Você percebe? Que aí dá um trocadilho, né? Um duplo sentido de concretizar, porque é um caminhão que faz concreto, também acenando para algo de concretizar os sonhos, que é uma expressão muito usual no fim do ano, né? Que todos os seus sonhos se concretizem. Né? Então, isso é um tipo de xiste. Uns podem ter mais graça, outros menos, né? Mas é uma tirada, uma sacada, assim, né? Alguém tem uma presença de espírito, de elaborar uma frase de efeito ali, uma brincadeira, né? O pessoal usa essa expressão também, né? Uma frase de efeito e tal. Então é mais ou menos isso que é o xiste, e que o Freud decide, então, em 1905, se ocupar desse fenômeno. Olha que curioso, né? Um fenômeno assim, que a gente pode pensar assim, olha, é um fenômeno tão comum, né? Da vida cotidiana, né? Não é assim algo eminentemente clínico, né? O que o Freud estaria se ocupando disso? Né? Bom, a gente precisa, né, lembrar que o Freud, muito cedo, ele quebra essa separação, né, do que acontece na clínica e o que acontece na vida cotidiana. Né? Ele inaugura assim, o seu grande livro, né, que ele inaugura assim, talvez a psicanálise, sua grande obra, assim, a interpretação dos sonhos, que também é um fenômeno super comum, né, super cotidiano. Né? O relato dos sonhos é algo que acontece na clínica, evidentemente, mas que não precisa da clínica para acontecer, é algo que está na nossa vida cotidiana.
né? Então, o Freud, ele escreve em 1900, 1899, 1900, ele publica, né, a Interpretação dos Sonhos, né, que é um texto justamente que defende que os nossos sonhos, eles não são uma obra do acaso e que não tem propósito nenhum e é como se fosse um curto-circuito ali que acontece, né, nos neurotransmissores, no nosso cérebro, que não diz respeito a nenhuma vivência subjetiva. O Freud, ele defende, a hipótese que ele defende já em 1900, né, no início aí da psicanálise, portanto, é de que os sonhos, né, eles dessem à sua maneira, de uma forma meio deformada e tal, notícias do inconsciente, né? E como na clínica é isso que é com isso que a gente trabalha, né? Com desvelar, vamos dizer assim, algo do inconsciente, algo que não está organizado racionalmente ali para a pessoa, né? Então, o sonho tem uma importância muito grande. E logo em seguida, o Freud escreve um outro texto, outro tema que o Freud se ocupa também em livro, além da interpretação dos sonhos, é com outro fenômeno da vida cotidiana, que são os atos falhos, as parapraxias, né? O que o Freud chama de psicopatologia da vida cotidiana. O próprio nome indica, né? Ou seja, é uma psicopatologia que não está só nas clínicas, nos hospitais. Na nossa vida cotidiana, vários atos, lapsos de memória, esquecimentos, confusões com nomes, né? Você vai colocar uma coisa no lugar e coloca na outra. O famoso ato falho do Freud, né? Que recebe um convidado na casa dele que tinha um nariz estranho, uma verruga no nariz, alguma coisa, e o Freud morria de medo das crianças comentarem do nariz do cara, né? E ele falou assim, as crianças uma hora ou outra elas vão perguntar aí do nariz desse cara. E aí o jantar, né, transcorre sem nenhum incidente, nenhuma criança fala isso, e de repente o Freud vai pedir o sal pro cara, né? Já no momento que o Freud está mais tranquilo, as crianças não deram nenhum vexame, né? Então o Freud pede o sal pro cara e fala, por favor, me passa o nariz. Né? Fala, oh, desculpa, o sal. Né? Aí o Freud fala, olha, eu deixei escapar algo do inconsciente. Né? Quem queria falar do nariz desse cara era o próprio Freud que achou o nariz dele estranho. As crianças, sei lá se elas notaram ou não. Né? Mas o Freud reconhece isso, ele percebe que no dia a dia os nossos atos falhos, os nossos equívocos, né, eles comportam também assim eles são também uma expressão do nosso inconsciente, né? Então o Freud escreve um livro também extenso em 1901, né, já tinha escrito um livro muito extenso e a Interpretação dos Sonhos, né? São 2 volumes grandes, né? E depois em 1901 ele escreve a Psicopatologia da Vida Cotidiana. Então, quando em 1905 ele vai escrever os xistes e suas relações, e sua relação com o inconsciente, né, ele já está se ocupando, vamos dizer assim, de estudar como o inconsciente, né, está também no nosso dia a dia, como o inconsciente não está lá guardado, né, sob 7 chaves, num baú da nossa mente que a gente não tem acesso. O inconsciente está escapando o tempo todo, não é? Por isso que o Freud aposta na associação livre, na clínica e tal, né? Porque o inconsciente está, vamos dizer assim, à flor da pele, né? Ele está na ponta da língua, ele não está tão escondido quanto parece ser. A gente não ouve, mas ele dá sinais, né? O Lacan tem um momento que escreve isso, né? O inconsciente dá sinais o tempo todo, né? É isso que o Freud descobre, que a gente dá sinais de algo que a gente não tem noção que está dando esses sinais, né? Constantemente, né? Então, os sonhos, os atos falhos, né? Eles entram nessa esfera e também os xistes. O Freud começa, vamos dizer assim, o Freud fica entusiasmado com a teoria que ele está criando, né, e como ele está percebendo ali as participações, vamos dizer assim, do inconsciente no nosso dia a dia, nos nossos sonhos, nos nossos atos falhos, e intrigado com esse fenômeno, que é o xiste, o Freud decide, então,
testar uma hipótese, né, sobre o xiste. Será que o xiste também teria relações com o inconsciente? Né? Será que o xiste teria assim também a teoria, né, que eu estou desenvolvendo aqui sobre o inconsciente, será que também jogaria alguma luz no xiste? Né? Porque é um fenômeno muito enigmático. Né? Por que as pessoas fazem xiste? Né? Por que o xiste causa riso? Quais são as técnicas do xiste? Né? E vários psicólogos, psiquiatras, né? O Kraepelin, por exemplo, o Emil Kraepelin, ele é um psiquiatra que se dedicou também a estudar o cômico, né? O riso. O Freud cita ainda vários outros autores, né? O Theodor Lipps, Kuno Fischer, Jean Paul Richter. A gente vai abordar alguns deles aqui, né? Mas o xiste é um enigma mesmo, assim, né? Olha, por que por que o Kant fala também sobre o riso? Alguns desses autores trabalham o xiste propriamente dito, outros trabalham o cômico, o riso, tá? Mas são assuntos que se atravessam ali, se interconectam, e o Freud, então, ele se ocupa disso, né? E aí ele pensa, olha, como que a teoria psicanalítica pode dar a sua contribuição no xiste. Então é nesse contexto que o Freud escreve, né, aquela que foi assim reconhecida por Lacan como a terceira obra da trilogia do significante. Né? O Lacan, salvo engano, no texto A Instância da Letra, ele chama esses 3 textos do Freud de trilogia do significante. Né? Os sonhos, os atos falhos, né? A psicopatologia da vida cotidiana e os xistes. São 3 fenômenos que o Lacan vai observar assim, percebam que o Freud está falando de jogos significantes. Né? Porque os sonhos, o Freud trabalha com as imagens que os sonhos produzem. O que significam aquelas imagens, né? O Freud recomenda a gente ler um sonho como a gente lê um rebus. Né? Um rebus a gente lê assim, cada imagem representa ou uma sílaba, ou uma letra, sabe assim, quando a gente junta, né, na internet também, outro dia eu vi isso, né, uma pessoa escreveu assim, colocou um tatu, um bacon e você, né, e aquilo era para ser lido assim, tatu, bacon, você, ou seja, está tudo bem com você, né? Dá uma homofonia assim. Isso é um rebus, né? Ou seja, através de imagem, aquilo tem um significado, aquilo tem uma articulação significante. E o Lacan diz isso. Lacan diz, olha, e isso está escrito, o Freud já escreveu isso, né? Que o sonho deveria ser lido como um rebus, mas o Lacan destaca essa vertente significante do sonho. O sonho, então, é um arranjo significante para o Lacan. E a mesma maneira, os atos falhos. Né? Os atos falhos, eles são significantes, né? Eles devem ser lidos, como a gente lê um texto. Né? Assim que a gente lê um sonho, a gente lê um ato falho. Né? E também o xiste, ele carrega algo, assim como vocês vão ver durante a exposição aqui. Mas primeiro só demarcar assim, né, que são as 3 obras assim, inaugurais da psicanálise. Né, elas já trazem considerações sobre a sexualidade, sobre as pulsões, mas eu acho importante, né, frisar que as 3 primeiras grandes obras do Freud se ocupam, como o Lacan destaca, mais desse jogo significante, dessa leitura que é possível fazer desses fenômenos, até mesmo, né, mais do que a sexualidade que vai entrar assim, de maneira mais central na obra do Freud, com um texto publicado nesse mesmo ano, de 1905, que é os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Né? Então, é um fenômeno que o Freud acha importante, é um fenômeno que o Freud ele faz uma consideração interessante, né? Ele diz assim que esse fenômeno funciona, né, como uma espécie... o Freud praticamente assim, ele tematiza algo próximo do que hoje a gente chamaria de viralização, né?
é algo que viraliza, como acontece com os memes, né? Os memes viralizam, a gente vai falando, né? A gente ouve um meme, quer compartilhar e vai compartilhando com um, com o outro, né? Os xistes contidos nos memes acontecem assim também. E o Freud percebe que esse fenômeno é um fenômeno de grande importância para o processo social. É um fenômeno social, em outras palavras, né? Então, o Freud ele destaca essa força viralizante, né? Evidentemente ele não usa esse termo, mas é disso que ele parece tratar logo no início do livro aí, né? Quando ele diz, olha, o xiste ele é um processo importante da vida em sociedade e deveria ser de fato, né, mais estudado, a gente tem que compreender melhor esse enigma e tal, né? E aí ele destaca esse caráter, né, assim, do xiste ser algo que a gente escuta e quer repassar para frente, né? A gente quer passar, a gente quer compartilhar o xiste, né? Então, ele descreve, né, essa característica do xiste da seguinte maneira. Ele diz, podemos ter também em mente o encanto peculiar e fascinador exercido pelos xistes em nossa sociedade. Um novo xiste age quase como um acontecimento de interesse universal. Passa de uma a outra pessoa como se fora a notícia da vitória mais recente. Mesmo homens iminentes que acreditam valer a pena contar a história de suas origens, das cidades e países que visitaram, das pessoas importantes com quem conviveram, não se envergonham de inserir em suas autobiografias o relato de algum excelente xiste que acaso ouviram, né? Então vocês percebem assim, mesmo um intelectual, vamos dizer assim, alguém com um discurso um pouco mais sofisticado, né, vangloria assim, de inserir ali um xiste tem um encanto, né, e uma capacidade de viralizar, de ser passado para frente, né? Então o Freud fala, olha, não é um fenômeno banal, é um fenômeno importante para a nossa cultura, na nossa cultura, né? Então ele deve ter um efeito, deve ter um sentido, deve ter uma função social, uma função psíquica, né? E é isso que faz o Freud, então, fazer um estudo sobre o xiste, tentando, né? O Freud, ele começa esse estudo, né? Segundo ele, o que fez ele buscar esse estudo foi um livro do Theodor Lipps, que chama O Cômico e o Humor, alguma coisa assim, Cômico e Humor, Humor e o Cômico, que inspira Freud, né, a escrever esse texto, né? Mas o Freud ele recolhe, então, de vários autores, considerações de vários autores, para dar a sua colaboração também a partir, evidentemente, das teorias que ele vem descobrindo. Então ele acha que é importante estudar esse tema, se dedica a ele, depois não volta muito a esse tema, é um texto do Freud que teve poucas edições, assim, comparado com outros, como Interpretação dos Sonhos, né? Os 3 ensaios sobre a sexualidade, mas que talvez assim foi subestimado, talvez até mesmo pelo próprio Freud, mas que é um texto, principalmente com Lacan e com outros pós-freudianos, né, que foi assim retomando a sua importância e hoje é considerado, sem dúvida alguma, um grande texto, um texto importantíssimo para a gente conhecer o pensamento do Freud. Então vamos lá ver como é que ele vai tentar responder essas perguntas, né? Que é o que é o xiste, o processo psicogênico do xiste, quais são as técnicas usadas, a função social, né? Ele vai então fazer uma certa interrogação sobre o xiste, partindo de autores que já se debruçaram sobre esse tema. Bom, então o Freud, então, né, ele recorre ali a alguns teóricos, né, e tenta entender qual que seria a peculiaridade assim, do xiste, né? Uma primeira observação que ele faz, que talvez seja até assim um pouco evidente, né, mas que é importante para começar o debate, é que o xiste ele se deve mais à sua forma do que ao seu conteúdo.
né? Então, dizer alguma coisa ali por exemplo, sei lá, se alguém, né, o exemplo que eu dei do caminhão cheio de luzinha de Natal e o cara comentando embaixo, né, que todos os seus sonhos se concretizem, se ele usa a palavra realiza, fica totalmente sem sentido e sem efeito, né, o xiste, sequer é um xiste, né. Então, o Freud vai observando, né, ele cita um xiste que ele vai recorrer algumas vezes, a gente vai mencionar ele aqui outras vezes também, que é um xiste do Heine, que está no banho de Luca, em que um vendedor de loterias, um cara pobre, senta na mesma mesa que um barão, né, e conta esse acontecimento assim, com um certo entusiasmo, dizendo assim, ele me tratou familionariamente. Né? Olha só, ele me tratou familionariamente, né? Ou seja, o barão me tratou como ele trata os milionários, né? Me tratou de forma familiar, mas familiar como ele trata os milionários, né? Então tem algo familiar e tem algo assim, né? De que, olha, ele só trata familiarmente os milionários, ou ele só trata bem os milionários, né? Tem uma certa acidez nesse jogo de palavras, nessa brincadeira, né? Que perderia todo o seu efeito se ela fosse explicada, né? E se em vez de dizer ele me tratou familionariamente, você me tratou de maneira familiar, como ele trata os milionários, por exemplo, os milionários amigos dele, né? Foi assim que ele me tratou. Não tem xiste aí, né? Tem uma crítica e tal, mas xiste não tem. Então o xiste ele tem a sua peculiaridade na forma e não no conteúdo, na ideia que ele quer transmitir. Então é a primeira observação do Freud que ele destaca, né, dizendo o seguinte, mas se o que faz de nosso exemplo, e ele está se referindo aí a esse exemplo do Heine, do familionariamente, mas se o que faz de nosso exemplo um xiste não é nada que resida no pensamento que ele transmite, né, devemos procurá-lo na forma, na verbalização que o exprime. Né? Então, ou seja, está na forma. E aí o Freud vai buscar qual é o segredo para essa forma, né, para essa forma ser ganhar assim, uma característica de xiste. E aí ele vai recorrendo a alguns autores. Tá? Ele vai falar de muitos autores aqui, eu destaquei assim, algumas ideias principais assim, que estão no texto. Nem sempre elas se juntam e harmonizam numa teoria específica do xiste. Isso é, inclusive, a crítica do Freud. Né? O Freud vai dizer assim, olha, todas essas frases, essas leituras sobre as técnicas do xiste, elas procedem, em certo sentido, elas procedem. Mas elas não, elas só, para como se cada uma respondesse pela metade, né? Respondesse uma parte, assim. Mas elas não se harmonizam num todo teórico, que a gente pudesse dizer, olha, todo X trabalha com essa e essa técnica, né? São essas as técnicas do xiste, é isso que os xistes fazem, né? Essa é a forma que o xiste dá a algum pensamento, né? Isso Freud não encontra, ele não acha que essas questões elas se harmonizam todas, mas eu acho que é interessante de mencioná-las para ver assim, da onde o Freud retira essas ideias, né? Da onde que ele parte, né? Como se fosse assim, uma revisão teórica que ele faz ali, para daí sim ele passar a sua ideia, né? Então, uma primeira descrição assim, das técnicas do xiste, o Freud retira do Theodor Lipps, que é o autor que motivou Freud a escrever esse texto, né, a partir da leitura que o Freud fez do Cômico e do Humor, do Lipps. E o Lipps escreve que o xiste é um processo ativo. Ou seja, uma das características do xiste é ele ser ativo. Alguém faz o xiste, produz o xiste. Você não encontra o xiste pronto, como é, por exemplo, o cômico. O cômico você encontra, né, uma pessoa que escorrega na casca de banana, né, os exemplos mais clássicos assim,
do cômico, né? É uma situação ali que está acontecendo, que tem uma comicidade. O xiste, ele tem um processo ativo. É claro que uma vez que eu conto o xiste, ele quase que perde assim, essa característica mais xistosa mesmo, de ser uma resposta, um processo ativo, e passa a integrar algo talvez mais próximo do cômico. No final da obra, o Freud tenta separar o cômico e o xiste, talvez nem sempre com muita nitidez, com algumas dificuldades, é certo, mas é interessante essa separação que o Freud faz. Então a ideia do Lipps é essa, né? É um processo ativo. Tem alguém, o xiste é alguém faz assim, alguém produz o xiste, né? Ele não é algo que você encontra já pronto, assim, uma cena que seja xistosa, né? A cena é cômica. O xiste ele precisa ser produzido, assim, né? Normalmente com essas respostas rápidas e tal. Uma outra explicação que o próprio Lipps dá também é sobre a técnica, principalmente do xiste, é então que ele é um processo ativo e que ele produz um contraste entre sentido e não sentido, né? E falta de sentido, inocência, né? Então, por exemplo, familionariamente ele não tem sentido. Isso não tem sentido na língua portuguesa, né? Mas ele contrasta, olha só, essa falta de sentido, essa palavra não tem sentido nenhum, familionariamente, mas ela é carregada de sentido e ela traz, na verdade, um sentido talvez até mais interessante. Então, o Lipps tenta reduzir a técnica do xiste a essa dimensão de contrastar algo que aparentemente não tem sentido, mas se revela com sentido. E isso a gente vai ver que outros autores se aproximam dessa perspectiva também. Né? Um outro autor que o Freud menciona é o Kuno Fischer. O Kuno Fischer, ele escreve um livro, né, que chama Sobre o Xiste. Então é um livro que aborda mais diretamente a questão do xiste, não só a questão do humor, né, do cômico, do humor, como o livro do Lipps. E o Fischer, o Freud usa muitas citações do Fischer, mas essa parece concentrar a ideia principal do Fischer, que o xiste, ele seria então um juízo lúdico, ou seja, é como se fosse um julgamento que você faz, um juízo é um julgamento, você julga se algo é bom, se algo é mal, se algo é importante, se é banal, se é bonito, se é feio, você faz um julgamento de algo, né, de forma lúdica, como uma brincadeira, com um contraste cômico, trazendo algo cômico assim. Isso não parece distante, né, da verdade, é isso mesmo, mas parece meio impreciso, né? Assim, olha, até o que seria, né, fazer ludicamente um juízo? Né? Isso não captura tanto a essência, mas a ideia principal do Fischer, segundo Freud, tá, é uma obra que eu não conheço, sobre o xiste, salvo engano, não tem tradução em português, só em alemão, não sei se em inglês tem, mas o Freud destaca isso, fala, ó, segundo Fischer, o xiste né, ele se definiria, né, por um juízo que se faz de uma forma lúdica, né, com algo cômico, assim, mas sempre um juízo, um julgamento que se faz de alguma coisa. Né? O Freud ainda explora, né, um outro autor que chama Jean-Paul Richter. O Jean-Paul Richter, ele escreve um livro sobre estética, e nesse livro, né, falando sobre a estética na filosofia o estudo, né, sobre a fruição de prazer, né, das coisas que nos dão prazer, do belo, né, do prazeroso, ali, da obra de arte, por exemplo. Né? E o Richter,
ele diz que o xiste, a técnica do xiste é fazer encontrar, né, similaridades entre coisas que são dessemelhantes. Então você une, né, coisas que em si são dessemelhantes, mas elas se misturam ali de forma a produzir uma similaridade, uma semelhança, uma articulação entre dois campos muito distintos, assim, né? O que é familiar e o que é milionário, por exemplo. Aí você junta as duas coisas ali. Freud também acha que isso é pouco, né? Isso dá conta de alguns xistes, talvez familiarmente sim, mas outros xistes não. Né? O xiste de raciocínio, por exemplo, nem sempre estaria integrando coisas de semelhantes e tal. Então mas é uma ideia, o Freud valoriza, né? O Freud acha que é interessante, mas não acha que recobre todo o campo. Então o Freud vai demarcando algumas técnicas, né? Que já são de autores consagrados, né? O Kraepelin também, o psiquiatra, né, famoso, Emil Kraepelin, ele escreve sobre a psicologia do cômico, e nessa obra sobre a psicologia do cômico, ele diz que o xiste é uma conexão de duas ideias que contrastam entre si. Praticamente a mesma coisa que o Richard, né? Ou seja, duas coisas semelhantes, duas ideias que em si elas têm um contraste e no xiste elas aparecem juntas ali, né? O Freud chamaria isso de condensação, né? Condensa duas ideias dissemelhantes e tal. Uma forma de condensação, né? Nem sempre a condensação condensa ideias dissemelhantes ou que contrastam entre si, né? Mas a condensação, na teoria do Freud, ela é um processo de economia, né? Em que junta ali num elemento ou em poucos elementos uma quantidade maior de referências, né? De outros, vamos dizer assim, elementos. Então, né, seria essa a ideia do Kraepelin, muito próxima à do Richard. Então, o Freud vai ter uma crítica semelhante, né? Olha, recobre um campo de xiste, mas talvez não todos, vamos com calma. Primeiro o Freud está fazendo tipo um recenseamento, assim, né? Está fazendo um levantamento assim, de algumas explicações que ele encontrou para o xiste. Segundo outro autor, que é o Gerald Heymans, que escreve um livro também, né, sobre a estética e a teoria do cômico, ele defende que o xiste, a técnica do xiste seria produzir um desconcerto seguido de esclarecimento. Ou seja, provoca aquele desconcerto assim, familiarmente, né? Os seus sonhos, sei lá, que se concretizem, mas como que isso é uma frase, concretize, aí esclarece, né? Concretize porque está condensando aí junto com o caminhão ali, né, betoneira e tal, que faz concreto, ou então o familiarmente está esclarecendo a maneira como o barão trata as pessoas, né? Então tem um desconcerto seguido de esclarecimento, né? Essa é a tese do Heymans, que o Freud acha interessante também, mas reserva para depois ver se elas se conectam, né? Todas essas o Freud acha interessante. Todas essas descrições técnicas do xiste o Freud acha legal, né? Mas ele fica com essa questão assim, olha, mas isso não harmoniza numa teoria única, que poderia reunir tudo isso. Essa teoria do Heymans, ela é uma teoria que vai ao encontro da teoria do Kant, né, sobre o cômico, não exatamente sobre o xiste, porque qual que é a teoria do cômico do Kant? O Kant considera que o riso ele é feito também, né, numa obra sobre a estética, né, do Kant, né, a crítica da faculdade de julgar. O Kant defende que o riso ele é fruto, né, de uma grande expectativa que foi subitamente reduzida a nada. Então você cria uma expectativa, você considera reúne, né, uma certa quantidade de tensão que é aliviada no riso, uma vez que
aquela tensão foi reduzida a nada, né? Aquela expectativa foi reduzida a nada, então você libera aquela energia é liberada no corpo e, né, nos espasmos que o riso dá, e para o Kant isso seria uma forma, inclusive, de saúde, né? Ele defende o riso como algo assim, de uma certa higiene, né? Corporal até, né? Seria importante rir, porque você libera um pouco de uma descarga, né? Tem um elemento assim estético, de prazer, claro, mas também ele considera um efeito, vamos dizer assim, na saúde, né? Corporal, psíquica e tal. Né? Então, tem um exemplo que eu gosto muito, eu citei até no dia do lançamento do livro, do Xiste, que é do filme O Pequeno Nicolau, em que o menino, né, os meninos estão ali num apuros, né, que se meteram em alguma confusão, as crianças, e precisavam levantar um dinheiro para pagar lá a confusão que eles fizeram, né, e um menino que era filho de um milionário, né, diz, olha, eu posso contar como que meu pai ficou rico, e a gente pode ver como é que a gente ganha dinheiro também e tal. Ah, como é que seu pai ficou rico? Aí ele conta que o pai dele ganhou uma maçã, né? E ao invés de comer a maçã, o pai dele vendeu a maçã por 50 centavos, né, de franco. E aí o pai dele pegou esses 50 centavos e comprou duas maçãs, porque cada maçã custava 25 centavos de franco. Então comprou duas maçãs, né? E vendeu as duas maçãs por 50 centavos. Então ele conseguiu um franco, né? E aí ele comprou 4 maçãs, né? E aí vendeu essas 4 maçãs por 50 centavos. E aí ele conseguiu 2 francos. Né? E aí ele comprou com esses 2 francos, ele comprou 8 maçãs. E aí uma tia dele morreu e ele herdou a herança dela. Então, ou seja, vai criando uma expectativa em nós de que é toda uma visão assim empreendedora do mérito dele ali, de ter, em vez de comer a maçã, ir vendendo e ganhando dinheiro em cima daquilo e papapá. E de repente, né, a gente descobre que na verdade foi uma herança, né, uma forma, né, não tanto admirável assim de se enriquecer, né, e talvez a forma bem mais comum, né. Então cria uma expectativa em nós e depois isso é esvaziado, essa expectativa, ela é transformada em nada. Essa é a teoria do Kant para o riso, não exatamente para o xiste. Mas percebo que essa teoria do Kant, que é mencionada pelo Freud, ela vai muito ao encontro da teoria do Heymans, né? Que, ou seja, a gente primeiro causa um desconcerto, exige da gente uma certa expectativa, uma certa, vamos dizer assim, energia psíquica, né? Para entender aquilo, e de repente aquilo se esclarece, né? Então dá um alívio. Não é a mesma teoria, não estou dizendo que é a mesma teoria, mas parece que trabalhar com essa ideia assim, de tensão e de descarga. Por que eu estou destacando isso? Porque essa teoria vai estar presente na obra do Freud. Vocês vão ver que na explicação freudiana do xiste vai ser fundamental a gente pensar essa ideia de, que o Freud vai chamar assim, de economia psíquica. Né? Ou seja, de descarga, de liberação de afetos, de tensão, né? Mas que está aí presente, né, na teoria do Heymans, está na teoria do Kant também. Tá? Embora o Kant não está trabalhando exatamente sobre o xiste, o Heymans sim. Então é isso, né? Aí o Freud destaca mais uma vez, né, assim, a questão da brevidade, que é também mencionada pelo Richter, né, que foi o ponto que eu esqueci de mencionar, e que o Richter também trabalha com essa ideia, né, de que o xiste é algo breve, é algo rápido, né, porque senão ele perde o seu efeito. E depois a gente vai entender por quê. Também vai ter a ver com essa questão da economia psíquica. O Freud vai dizer que essa energia que o xiste libera, ela não pode ser utilizada, por exemplo, para intelectualização, para empatia, né? Essa energia tem que ser descarregada no riso. Se ela é reutilizada para outra coisa, a gente não tem essa descarga. Então, né, quando um xiste fica muito longo, ou exige muito, ou exige explicação, a energia que iria ser descarregada no riso, ela é usada para esse trabalho intelectual.
E aí por isso também que não só o xiste, mas quase toda piada, né, se você tiver que explicar, ela perde seu efeito, porque a pessoa vai usar a energia ali para um trabalho intelectual e não para uma descarga afetiva ali no riso, ok? Então essas são algumas teorias que o Freud reúne de início. Ele faz um levantamento ali, olha, tem essas teorias aqui, né? Como que elas se harmonizam? E o Freud tem dificuldade nisso. Então o Freud, ó, não vai ser aqui nessas teorias que eu vou encontrar uma boa explicação para o xiste. Então o Freud parte para um outro segmento, complexo, em que ele vai mais ou menos se perder também. Vocês vão ver que não é um texto assim, muito linear, no sentido assim, muito redondinho, que o Freud pensou tudo de cara e já, né, colocou aquilo no papel de forma assim, muito clara. A gente vai acompanhando o labor do Freud para construir uma teoria sobre o xiste aqui, né? E aí ele de início faz esse levantamento, não encontra nessas teorias uma boa descrição da técnica do xiste e decide por uma coisa que chama a atenção. Acho que isso é bem interessante, a escolha metodológica do Freud nesse texto aqui. Porque o Freud faz o seguinte, ele decide fazer o seguinte: já que eu não consegui na literatura uma boa definição, então eu vou pegar os xistes e avaliando qual técnica foi usada, nesse. É um tipo de metodologia meio estranha, né? Porque imagina quantos xistes, e se tiver escapado um xiste? Né? E aí eu perdi uma técnica, e possivelmente o Freud perdeu, e ele admite isso, ó, não posso ter perdido. Mas é uma metodologia que diz muito, vamos dizer assim, que representa muito a metodologia psicanalítica, que é de trabalhar do singular para o universal. Não é de pensar uma tese universal e tentar fazer caber tudo ali. Então o Freud vai no caso a caso, ou seja, vão pensando alguns X, tudo bem, a gente não dá conta de pensar em todas as técnicas, mas vão pensando, esse X usa qual técnica, esse outro aqui usa qual, esse outro usa qual, o que elas conversam, como elas, o que essas técnicas têm em comum. Então ele parte do singular, como ele também faz na clínica, né? Ele vai no 1 a 1 ali, atendimento clínico, ele vai a partir do atendimento clínico, do que é singular na história daquele sujeito, nos recalques daquele sujeito, nas fantasias daquele sujeito, e vai tirando algum tipo de padronização, né? Olha, peraí, isso dá pra gente pensar assim, nesse outro, mas na hora que chega para atender o outro sujeito, ele vai ter que, não dá para ele só aplicar o universal ali. Ele vai no singular de novo, dialogando com esse universal da teoria. Então acho muito rico essa decisão dele, né? Um pouco também como ele faz com sonhos, um pouco também como ele faz com os atos falhos, de analisar aquele evento singular e tentar extrair dele, né? E aí de vários, extrair deles alguma coisa que pudesse ser comum. Então essa que vai ser o passo seguinte do Freud, depois de fazer esse recenseamento, esse levantamento bibliográfico, né? Ele parte então para análise 1 a 1, singular, de vários xistes para tentar capturar as técnicas, tá? do xiste. E aí, mesmo que uma técnica não tenha muito a ver com a outra por enquanto, ele não se importa muito com isso não. Primeiro vamos ver quais técnicas, quanto mais técnicas a gente conseguir reunir, né, mais a gente vai poder depois estudar se tem ou não uma unidade, se dá para formar uma unidade. Então, o Freud passa a analisar os xistes e logo de início ele já percebe uma diferença, que aí ele talvez assim, já uma diferença mais universal, né, entre dois grandes grupos. Dos grupos que ele vai avaliando, ele já percebe uma diferença entre dois grandes grupos, que é, primeiro, os xistes verbais. O que são xistes verbais? São aqueles em que a técnica ela está concentrada no jogo de palavras propriamente ditos, na formação, por exemplo, de uma nova palavra, ou no uso que se faz de uma palavra, né, com usos diferentes, que a técnica está concentrada na expressão, vamos dizer assim, da palavra, ou no som da palavra, ou na escrita dela, né, do que no raciocínio.
que é outro tipo de técnica, ele reúne grandes, como um grande grupo, né? Um outro tipo de técnica é o que ele chama de xistes conceituais, que são desvios no raciocínio. Então ou seja, o raciocínio vai indo para um lado, né? Por exemplo, nesse raciocínio, né, de que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Você não raciocinou que né, seria um X de raciocínio, né? Não tem nenhuma palavra nova, nenhum jogo de palavra, mas tem um raciocínio que é assim, você não pensou que quem poderia ser ajudado fosse o cara que roubou a bicicleta, né? Ou seja, tem um desvio no raciocínio, porque quando a gente pensa, né, de quem está ajudando, a gente não pensa que vai estar ajudando um ladrão, o cara que roubou, né? Mas às vezes o cara acordou mais cedo, né? Então você tem uma ideia num raciocínio. Normalmente o raciocínio vai por um caminho e de repente ele toma outro, né? Então Freud também faz a separação. Mas primeiro ele reconhece como uma forma de xiste, uma técnica de xiste, né? A forma como nos servimos das palavras. Vamos resumir assim, né? Então vários xistes que ele foi destacando. E aí, esses xistes verbais são os mais difíceis também de traduzir, porque carregam muito a marca da língua, né? Então, assim, muito da palavra em alemão, em francês, em inglês, né? Então, são xistes um pouco mais difíceis de a gente traduzir. Mas eu destaquei alguns exemplos aqui, o Freud aborda muitos, tá? E ele tira, então, o primeiro grupo desses xistes, que é os xistes verbais, né? E ele vai demarcando o que se faz com as palavras nesses xistes verbais. Então vamos lá, primeiro grupo, né? O primeiro grupo, aí depois ele vai citando os xistes e vai reunindo eles em grupo, tentando reconhecer como que cada um ali opera. O primeiro grupo, o Freud chama de condensação. É um xiste e ele começa justamente por conta, né, do xiste familionariamente, né, que é um tipo de condensação, né? Ele condensa duas palavras, né? Ele chama esse tipo de condensação de formação de palavra composta. Ou seja, você forma uma palavra, só que uma palavra que é composta. É uma palavra composta de familiar e de milionário, né? Então você condensa as palavras, né? Então a parte do pensamento é elidido, é inserido, né, incluído ali num pequeno recorte, né? Então você pega duas palavras e junta em uma só. Por exemplo, esse seria um X para Freud, um X de condensação com formação de palavra composta. Um outro tipo de condensação que o Freud observa é uma leve modificação. Então você não usa uma outra palavra, como familiar e milionário, mas você pega uma palavra e produz uma pequena modificação nela que gera um outro sentido para ela, um outro sentido, uma outra intenção, assim. Então, o exemplo que o Freud dá é do Herr N., né, que diz que viajou com uma pessoa que lhe nutria um certo desafeto, uma certa crítica, né? Então, ele diz que viajou com essa pessoa tete a tete. Ou seja, né, quando a gente fala que viajou, conversou com uma pessoa tete a tete, né, a gente está dizendo cara a cara, né? Tete em francês é cabeça, né? Então, cabeça a cabeça, cara a cara, né, conversando com uma pessoa pessoalmente. Agora, quando eu digo tete a bete, bete em francês é besta. Então vocês percebem, eu conversei com a pessoa tete a besta, ou seja, cabeça a besta, né? Seria cara, em vez de cara a cara, cara a besta, né? Então, você está chamando o cara de besta, com uma leve modificação. Mas você condensa as duas ideias de conversei cara a cara e conversei com uma besta quadrada, com um cara ignorante e tal, né? Você condensa as duas ideias numa só palavra através de uma leve modificação. E o Freud cita outras, tá, gente? Ele cita outros xistes de formação de palavra composta e outros xistes de leve modificação.
tá? Mas assim, eu estou só para exemplificar, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Um outro tipo de xiste verbal que o Freud identifica é o múltiplo uso do material, ou seja, quando você usa o mesmo material, né, a mesma palavra, o material aqui é a palavra, né, você usa a mesma palavra com usos distintos. Né? Por exemplo, quando você reúne assim, né, você usa um material, né, como um todo, né, tem um todo ali daquela palavra, mas você utiliza também as partes, né, dessa palavra. Então, por exemplo, Bonaparte é um sobrenome, evidentemente, né, da família Napoleão Bonaparte e tudo. Né? Só que você pode usar o todo, Bonaparte, ou você pode usar pedaços dessa palavra, Bonaparte, né? Uma boa parte, por exemplo, né? Que é isso que é o que uma mulher faz, né? E o Freud destaca isso, né? Uma mulher que um parente do Bonaparte, né, que foi na Itália, estava lá se gabando lá das suas, né, do seu sobrenome, né, da sua descendência e tal, da sua ascendência e tudo. E aí ele diz para a moça que os italianos dançam mal. E ela diz, não tutti, ma buona parte. Né? Ou seja, não todos, mas boa parte. Só que em italiano, né, olha como que soa, ma buona parte. Né? Buona parte. É o sobrenome do cara. Né? Então você usa a palavra toda, Bonaparte, mas partindo ela. Né? Até, né? Acabei usando quase com um trocadilho, né? Você parte o Bonaparte, né? Você parte, você usa as partes dela separadamente, né? Então é um tipo de xiste, um tipo de técnica para fazer o xiste. Só que você está usando o mesmo material, que é Bonaparte, em sentidos distintos. Né? Além desse, o Freud cita quando você... Esse xiste ele é um pouco mais complicado, porque ele envolve algo da palavra, mas ele tem algo do raciocínio também, principalmente do nonsense, né, muitas vezes. Mas ele altera a ordem do material. Ou seja, você faz uma frase, mas aí é como se você falasse essa frase ao contrário, e aí causa um estranhamento. Né? Eu recordei de um xiste do Henri Bergson, né, no livro dele que chama O Riso, acho que é O Riso mesmo, né, ele conta esse xiste, né, de o cara que diz para o outro assim, o cara tá lá no terraço e o outro tá batendo a guimba do charuto, tá caindo no terraço dele. E ele fala, pô, por que você tá jogando guimba? Para de jogar cinza de charuto aqui do seu cachimbo, do seu charuto, aqui no meu terraço. E o cara grita, né? Para de colocar o seu terraço embaixo do meu cachimbo. É como se assim, para de colocar o seu cachimbo em cima do meu terraço, que faz sentido, mas reverter essa frase não faz sentido. Né? Então você usa as mesmas palavras, só que trocando a ordem delas. Então você altera a ordem do material. Né? Ao invés de pare de colocar o seu cachimbo em cima do meu terraço, pare de colocar o terraço em cima do meu cachimbo. Mas isso mas não faz sentido, né? Mas causa um certo xiste a isso, né? Uma leve modificação no material, você pega o mesmo material, modifica ele um pouquinho e aí ele dá dois sentidos diferentes. Né? O exemplo clássico que o Freud usa é do tradutore, né? É muito comum as pessoas quando vão falar de traduzir, né? Tradutore, traditore, né? Ou seja, tradutor, traidor. Quis a sorte da língua, vamos dizer assim, que essas duas palavras fossem tão próximas, né, assim, tradutore e traditore, né, tradutor e traidor, fossem tão próximas, né, e de fato elas são similares, porque né, a ideia de que quem traduz acaba traindo um pouco do pensamento do autor que ele está traduzindo,
toda tradução tem alguma coisa de traição, né? Então o próprio trocadilho é feito disso, né? Com algumas modificações você dá sentidos distintos, né? De novo com uma leve modificação do material, né? Assim como na condensação, só que ao invés de condensar algo, você joga com dois sentidos, assim, né? Você joga com mais de um sentido, né? Você produz uma leve modificação e ilumina aquela mesma palavra com um outro sentido, assim, né? É bem próximo aqui da condensação, bem próximo também do duplo sentido, que é a outra forma que o Freud destaca de xiste. E por último, o xiste, né, o uso do material em seu sentido pleno e em seu sentido esvaziado. O que o Freud está querendo dizer com pleno e esvaziado? Dá até um pouco a impressão assim, de literal e metafórico, mas não é, porque o Freud depois usa isso em outro contexto. O que o Freud chama de sentido pleno e esvaziado é que, no dia a dia, a gente usa muitas expressões, muitas palavras, que têm o sentido esvaziado. Por exemplo, quando eu digo bom dia ou pergunto para alguém assim, tudo bem? Normalmente eu estou usando no sentido esvaziado. Né? Tudo bem, assim, não está querendo, de fato, no sentido pleno. Se a pessoa me responde, né? Olha, não vou muito bem não, porque ela tomou isso no sentido pleno. Entendeu? Então, o Freud vai, olha, quando a gente mistura o sentido pleno com o sentido esvaziado, isso causa um xiste também. E aí o exemplo que o Freud dá, alguns exemplos que ele dá, mas um que eu destaquei aqui, é do cego que pergunta para o coxo, né, uma pessoa que tem algum problema na perna, e pergunta, e aí, como anda? Né, como anda no sentido esvaziado, né, no sentido assim, e aí, como é que você está? Né, como anda? Né? E o coxo responde, ué, como vês? Né, só que o cara é cego. Como vês, também no sentido esvaziado. Só que como a piada, né? Isso tem um pouco de piada também, né? Mas o que seria a piada? A piada seria essa história, a narração dessa história. Mas aquela sacada no momento em que o coxo diz como vês, né? Ou seja, olha, que perguntinha para fazer para alguém que é coxo, né? Você fazer uma pergunta de como anda, né? E aí ele devolve na mesma moeda. Esse momento é o xiste. Quando eu conto isso fica mais uma anedota, uma piada, do que um xiste propriamente dito. Mas isso é um xiste. Na hora que o coxo responde, né, ele diz, como vês? Ele dá uma tirada, dá uma sacada ali. E o que é que ele faz? Ele usa o sentido, ele mistura os dois sentidos, o sentido pleno e esvaziado. Em outras palavras, é isso. Então seria uma outra forma de xiste verbais. Então, todo esse X aqui, eles estão mexendo no material, não no raciocínio. É como se eles estivessem manipulando a palavra, trocando de lugar, né? Enchendo sentido, tirando sentido, leves modificações, etc. E aí um terceiro categoria que o Freud, né, nesses caso a caso dele, nesse singular dele, aí ele vai reunindo, é as do duplo sentido, quando você usa o mesmo material com dois sentidos diferentes. Né? Que aí é muito comum, né? Isso tá no dia a dia, a gente se serve muito do duplo sentido. Né? Então, por exemplo, quando você faz uma conexão entre o nome de uma pessoa e a palavra, o nome de uma coisa, né? Que é o que, salvo engano, o Heine, né? Ele se serve desse xiste, né? De dizer assim, aqui em Hamburgo, não é Macbeth que reina. Aqui quem reina é Banco. Banco e Macbeth são personagens do Shakespeare. Né? O Macbeth é que reina, ele é o rei. O Banco é amigo lá do Macbeth. Né? Não interessa tanto a questão da peça Macbeth, do Shakespeare. Né? O que interessa é que o nome Banco, ele brinca com isso. Aqui, o rei aqui não é Macbeth. O rei aqui é Banco. De início você fala, Banco é o personagem lá da peça, só que aí você escuta Banco, também é o nome do banco, do dinheiro, então quem manda aqui é o dinheiro. É uma brincadeira mais ou menos assim. Né? Um outro tipo de duplo sentido é quando você mistura o metafórico com o literal, semelhante com o que faz com o pleno esvaziado. Né? Ou seja, se você for pensar, o exemplo que o Freud usa do sentido pleno esvaziado quase que serve aqui de novo, né? Só que só a gente entender que tem uma
Ou seja, quando eu digo algo no sentido metafórico e a outra pessoa entende isso no sentido literal, né? Evidentemente para fazer rir, assim, né? Então você pega algo que era uma metáfora e joga com o duplo sentido dele, né? Ou seja, ele significa algo que é metafórico, mas que também pode ser literal, né? Então você está jogando com o duplo sentido, né? De novo, o duplo sentido que o Freud chama assim de duplo sentido propriamente dito, né? Ele conta de um médico que está avaliando uma doente e fala para o marido, olha, não gosto da aparência dela. E o marido diz, eu também não gosto muito não. Né? Ou seja, ele está misturando dois sentidos. Aí também talvez, o metafórico com o literal. O duplo sentido é isso, né? Você usa o mesmo material com sentido diferente. A aparência que o médico estava querendo dizer é a aparência no sentido de saúde. Né? O que o marido quis dizer é no sentido de beleza, né? Vocês vão ver que tem vários desses xistes do Freud que são machistas, alguns são até antissemitas, assim, né? Com um certo ódio aos judeus, mesmo que o Freud seja judeu, mas ele vai colhendo ali, né? Os xistes da cultura da época, tá? E o duplo sentido que carrega, o Freud usa essa expressão, assim, Doppelentender, né, que carrega algo de sexual, né, quando você usa, assim, algo que, quando eu vi na internet um cara, normalmente são mais chulos, mais bobos, assim, né, mas o cara fala, se você pegar a rua reta aqui, você vai dar onde? Aí o cara fala, vou dar em tal lugar, você vai dar em tal lugar, né? Como se isso fosse carregasse um contexto sexual e tal, e homofóbico e tudo, né? Mas tem essas piadinhas, assim, né? Que o Freud fala, ó, é um xiste. Por isso que o xiste, a tradução espanhol do xiste, que é algo mais sofisticado, mais sagaz, assim, nem sempre pode estar um pouco restrito, porque o Freud considera também o xiste nesse sentido mais vulgar, né? Que seria, por exemplo, o duplo sentido para o Freud seria um dos tipos mais vulgares de fazer xiste. O duplo sentido e o trocadilho, ele coloca como se fosse algo de menor valor assim, dentro dos xistes. Mas todos esses xistes, o que é importante aqui? O Freud se cansa, né? Ele vai pegando um tanto, vai reunindo e fala, ó, a gente já reuniu um tanto suficiente aqui de xistes. Todos esses xistes são intervenções no material, né? Manuseio do material ali, né? Das palavras, né? Por isso são xistes verbais, e carregam uma ideia de condensação numa palavra, numa frase, numa expressão de várias ideias. Então esse é o elemento comum que o Freud tira de todas essas aí, né, da condensação, do múltiplo uso do material, do duplo sentido. O Freud acha que isso dialoga sempre sempre encontra algo de condensar no mesmo material múltiplos usos, né? Isso é uma condensação que está aí como uma das técnicas, mas se a gente for pensar o duplo sentido também carrega algo isso e mesmo a condensação. Então todas essas técnicas que o Freud de início ele separa, depois ele une todas nesse processo assim de condensação. Aí vamos ver onde que ele vai chegar com isso. O Freud, então, ele segue, né, com esse método que é um pouco caótico também, para falar a verdade, porque ele vai citando um tanto de xiste. É um texto gostoso de ler, porque é engraçado, né? Vai cada hora citando um xiste, citando um xiste, um atrás do outro, e tentando tirar a técnica dele. As técnicas que ele reúne em torno dos xistes verbais são aquelas que nós trabalhamos. Eu sei que não é muito preciso, às vezes um mistura no outro ali, né? Um xiste, duplo sentido, parece múltiplo uso do material, né? Não é tão nítido assim. Isso não é um grande problema para o Freud, né? Fazer uma classificação exata, mas o que ele está querendo capturar é a essência da técnica, né? Então não tem importância assim, ter algumas imprecisões, né? Mas ele está tentando reunir a essência da técnica e ele pensa a essência da técnica ali esteja em torno da condensação. E aí, claro que é um conceito
caro ao Freud. Depois ele vai dizer, olha, vocês podem estar dizendo que eu forcei alguma coisa e tal, e escolhi os xistos que tinham a ver com condensação, que tinham a ver com deslocamento, mas, sinceramente, não me ocorre outros, né? Então, que me digam outros que não tenham a ver com isso e tal. Mas, por enquanto, né, ele consegue reunir esses xistes, que são os xistes verbais, em torno, principalmente, da ideia de condensação, né? Ou do múltiplo uso do material, ou seja, pegar um mesmo material e usar ele para várias coisas. É um conceito já freudiano da interpretação dos sonhos, o conceito de condensação. E aí, quando ele vai analisar os xistes conceituais, os xistes conceituais são quais? Aqueles que não é exatamente a material, assim, né? A palavra, o uso da palavra, a modificação na palavra, a composição de duas palavras juntando, virando uma, né? Uma palavra com duplo sentido, com sentido esvaziado, com sentido pleno, com sentido metafórico, com sentido literal. Não é exatamente a palavra em si, mas o raciocínio. Esses são xistes conceituais. Aquele em que o raciocínio sofre alguma interferência e causa o riso, né? Quais seriam desvios de raciocínio? Assim que o Freud, no final, ele vai reunir esses outros xistes, que não são aqueles que operam exatamente com a palavra, né? Então vamos lá, mesma coisa, ele vai separando alguns tipos de xiste. E no final das contas, já antecipando um pouco, ele vai chegando à conclusão de que os xistes, por desvios, né, de raciocínio, né, os xistes conceituais, eles têm uma relação muito próxima com o deslocamento. Então, os termos, os conceitos que aparecem lá na interpretação dos sonhos, são a marca do sonho, condensação e deslocamento, né, eles estão presentes no xiste também. O que é a condensação? A condensação é quando você reúne no mesmo elemento, como eu ia dizendo, né, várias representações. Então, é um famoso o exemplo mais famoso é quando você sonha com uma pessoa que é mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Você está conversando, ela tem a cara do seu pai, mas também você está conversando, ele na verdade é um amigo. Você reúne um tanto de características ali naquela mesma pessoa. Isso é a condensação que aparece lá no sonho, né? O deslocamento, ele tem a ver com uma alusão, assim, alguma coisa que nos remete a alguma outra coisa, né? No sonho também é muito comum. Você está lá num lugar, de repente você está em outro, né? Porque aconteceu alguma coisa ali que te lembrou um outro lugar e você deslocou, né? Você saiu de um para outro, né? O Freud vai pontuar ali que os desvios de raciocínio seguem muito uma regra do deslocamento. Mas vamos primeiro ver quais. Ele vai reunindo alguns xistes e vai tentando fazer a mesma coisa que ele fez com os xistes verbais, ou seja, classificá-los, né? Então ele começa aí com um xiste, com alguns xistes, né, que representam um desvio da réplica. Ou seja, alguém faz uma pergunta, né, mas você, na hora de responder, na hora de replicar, você responde ela assim, de um outro lugar, né, um pouco deslocado. Assim. Então, por exemplo, né, um mendigo judeu, né, pede um médico pede um judeu, né, vai lá, bate o judeu e fala, faça sua caridade, me ajude, né, eu preciso de um tratamento de saúde, né, nas termas, né, num balneário, em algum lugar assim, muito caro, né, como se fosse um mendigo aqui no Brasil, assim, pedindo, olha, preciso de um tratamento lá no Albert Einstein, no hospital, assim. E o judeu que vai fazer a caridade fala, pô, mas tudo bem, eu te ajudo, você está com problemas de saúde, eu faço minha caridade, né? Eu te ajudo, mas precisa ser num lugar tão caro assim? E aí o mendigo, né, judeu, responde, quando se trata da minha saúde, eu não faço economias. Né? É uma coisa que faria sentido,
né, assim, um raciocínio no contexto mais amplo, né, dizer, não, com a minha saúde eu não economizo. Mas quando a gente está pedindo para o outro fazer a caridade, isso soa estranho. Então, o Freud considera isso um desvio da réplica, né? Ou seja, na hora de você dar uma réplica, uma resposta, esse cara, ele desvia do raciocínio do assunto ali. O assunto estava indo para um campo assim, olha, eu estou te ajudando e você está cobrando, está querendo fazer o tratamento no lugar mais caro, né? Não tem um outro mais barato, eu posso te ajudar. E o cara responde um outro lugar, como se ele fosse o dono do dinheiro, né? Então isso o Freud considera um desvio da réplica, né? Um outro tipo de xiste que o Freud destaca é o uso do nonsense, né? O uso do nonsense, o uso do não sentido, da falta de sentido, do absurdo, né? Por exemplo, quando Lichtenberg, né, faz um xiste que até foi aproveitado pelo Guimarães Rosa também, que ele fala de uma faca que perdeu, uma faca sem lâmina que perdeu o cabo. Não restou nada, né? O Guimarães Rosa vai dizer, ó, o nada é uma faca sem lâmina que perdeu o cabo, né? O que é uma faca? A faca é composta de dois elementos, é uma lâmina e um cabo. Uma faca sem lâmina, já não tem lâmina na faca, já é um pouco estranho. Que perdeu o cabo ainda, né? Então não tem nada, essa faca não tem nada, né? Então isso seria um xiste que causa um certo absurdo, assim, né? É um nonsense, assim, uso nonsense. Para o Freud, de novo, é um desvio no raciocínio, né? Porque quando você vai no raciocínio, o raciocínio é uma faca. Ah, tá, a faca ela é composta da lâmina e do cabo. Ah, tá, uma faca sem lâmina. Perdeu o cabo, né? Um óculos sem lente que perdeu a armação, né? Um outro tipo de xiste, que é um absurdo, sabe? Um óculos, aí você vai no raciocínio. O que é um óculos? O óculos, né? Você está indo no raciocínio, de repente é um óculos sem lente. Ok, dá pra gente imaginar um óculos sem lente. Que perdeu a armação, você fala, porra, aí você tá de sacanagem, não sobrou nada, né? Então, isso é um tipo de xiste também, um xiste que usa o absurdo, né? Um outro tipo de xiste que o Freud comenta, que também é um deslocamento, né, que também é um desvio de raciocínio, desculpa, o deslocamento ele vai chegar no final a isso, né? O xiste que usa o automatismo, né? O que significa esse xiste do automatismo? Ou seja, o sujeito ele responde de forma automática ali por exemplo, para a mesma pergunta, ele tem a mesma resposta, né? E ele vai repetindo aquilo. Então, mesmo quando a pergunta já não cabe mais aquela resposta, ele responde a mesma coisa. Ele não é acostumado a fazer tanto aquilo, né, que repete mesmo quando não tem sentido nenhum. O Henri Bergson, ele cita também um exemplo disso que eu acho muito interessante, não está no texto do Freud, mas que eu acho legal, que é do cara da alfândega, né? O cara que fica conferindo lá os navios chegando e confere tudo, se tem alguma coisa a declarar, não, então tudo bem, olha, você tem isso aqui, você tem que declarar, você vai pagar imposto, e aí de repente um navio afunda, e o pessoal está salvando lá a galera, né, e está salvando a tripulação ali, né, os passageiros estão afogando, e aí na hora que esse primeiro bote que chega, salva vidas, né, o pessoal afogado, ele pergunta, o cara da alfândega pergunta, alguma coisa a declarar? Né, ou seja, né, é um absurdo isso, o cara está tão no automatismo ali que, né, isso não é bem um xixi, é mais uma piada, mas só para vocês entenderem do que mais ou menos o Freud está querendo dizer, né? O exemplo que o Freud dá é de um cara, né, que vai, um agente assim, matrimonial, que vai tentar arrumar um casamento ali para um judeu, né? E aí o Freud se serve muito das piadas, né, dos judeus para falar de alguns xistes, mistura um pouco xiste e piada em alguns momentos aqui, tá? Depois ele vai tentar separar isso mais no final do livro, mas ele diz o seguinte, né, que esse agente matrimonial, ele pede para um assistente sempre elogiar tudo que ele falava, assim, ó, né, que ele quer arrumar esse casamento para esse judeu. Então, se eu falar que a mulher é bonita, você fala que ela é bonita também, né? E se eu falar que ela tem saúde, você fala que ela tem saúde e tal. Então, ele vai e começa a falar para o cara, fala, ó, é uma mulher
que tem muito dinheiro, e o cara fala, quanto dinheiro, e que dinheiro, né? E que fortuna que ela tem. Ah, e é uma mulher muito bonita, e que beleza que ela tem. E é uma mulher também assim, sei lá, muito simpática, e que simpatia. E aí o agente matrimonial fala assim, olha, ela só tem um defeito, assim, ela tem uma corcunda. E aí o cara fala, e que corcunda? Né? Então, tipo assim, ele vai acostumado ali a elogiar tudo, acaba elogiando algo onde houve um desvio no raciocínio, vocês percebem? Porque aquele momento já não cabia, né? O raciocínio não era esse, né? Ele está tão no automatismo ali que ele segue repetindo quando mesmo o contexto já mudou. Ainda o Freud fala de um xiste conceitual que é da relação mutual, ou seja, você estabelece uma relação mútua entre uma frase, vai invertendo ela, brincando com ela, assim, né? E uma relação mútua que não fica muito boa, né? Então, por exemplo, o exemplo que o Freud usa é de um cara que diz: janeiro é o mês em que fazemos os votos, né, para o ano, né, as promessas, por exemplo. E o outro diz: e o resto do ano são os meses em que esses votos não se cumprem, ou que as promessas não se cumprem. Vocês percebem? Tem uma brincadeira, faz uma relação assim, né, joga com as duas coisas, uma relação mútua, mas que perde o sentido. Os outros mesmos votos não acontecem, né, mas que revela uma verdade também. Né? Uma outra que o Freud usa é o seguinte: a primeira metade da vida é aquela metade da vida que a gente quer quer superar, né? Que a segunda metade venha. A segunda metade da vida é que a gente quer voltar à primeira metade. Né? Então tem uma relação mútua também que revela uma verdade, mas que causa um certo desconcerto também. Né? Então são xistes do raciocínio, está vendo? Então, se alguém diz para você, a primeira metade da vida é aquela que a gente sonha pela segunda metade, e você responde, né, olha, mas a segunda metade é que a gente quer voltar para a primeira. Isso é um tipo de xiste, você está fazendo um xiste no raciocínio, né? Você não está mudando exatamente as palavras, né, explorando as palavras, o material propriamente dito, mas é um desvio no raciocínio. Além desses, né, o Freud continua. Aí eu vou citando todos, porque eu quero fazer um estudo mais detalhado aqui, tá? Mas o que vai importar mesmo é a conclusão. O Freud cita a representação pelo oposto via ironia. Né? Ou seja, você faz uma ironia, né, mostrando para o outro que você está querendo dizer o oposto daquilo que diz. A ironia é isso, né? A ironia é você dizer uma coisa pelo oposto. Então, o que seria um xiste via ironia, né? Representando o oposto via ironia. Um dos exemplos é do cara que é perguntado: olha, você é capaz de evocar espíritos? Né, de chamar espíritos? E ele diz: sou sim, mas eles não vêm. Né? Percebam? Olha, você é capaz de chamar espíritos? Sou capaz, mas só que acontece que eles não vêm. Né? Você consegue ler o futuro? Sou muito bom em ler o futuro. É mesmo? Eu só não acerto, né? Mas aí, né? Meu Deus, te dou então do cara que diz: eu faço contas muito rápido, né? Tem uma piadinha que é assim, o cara que fala: eu faço conta rápido demais. Então quanto que é 70 vezes 66? Ele fala 502. Rápido mesmo, mas tá errado. Eu falei que eu fazia rápido, não acertar. Então vocês percebem? Tipo assim, tem alguma coisa, né? Um desvio no raciocínio, né? E aí você acaba mostrando o contrário, né? Ou seja, não faço contas boas, né? Ou então não acerto o futuro, não sei ler o futuro, ou nesse caso do espírito, não evoca espíritos, né? Então você consegue evocar espírito? Em vez de você responder não, você responde sim, evoco, mas eles não vêm. Né? Então é uma maneira de representar o oposto do que você quer dizer via ironia. E aí seguem outras representações pelo oposto, por exemplo, via exageração. Você exagera alguma coisa. Né? Um dos exemplos do Freud é um cara tá lá pintando tecido e tal, e um cara chega com um cavalo e pergunta: olha, tá ficando bom, né? Você pintar aí os tecidos, você é um bom um bom trabalhador aí nessa área e tal, né? Da tinturaria e tal.
Você acha que seria capaz de pintar o meu cavalo de azul? O cara fala, sim, poderia, mas eu só não sei se ele aguentaria fervura. Ou seja, ele está querendo dizer que não vou pintar o seu cavalo, né? Porque eu teria que ferver ele. Então você exagera a coisa, né? Você fala, vai até o limite, né? Vou fazer tudo igualzinho eu faço com os tecidos, eu vou fazer com o cavalo. Mas ao exagerar isso, né? Você já indica, não vai dar. Né? Outra representação, né? O Freud fala da alusão via representação indireta. Ou seja, você através de uma representação indireta, você alude a uma outra coisa. Então, é um dos exemplos mais famosos dos livros do Xiste, é o exemplo do Salvador, né? Também é uma piada, na verdade, mas que dentro da piada contém um momento, um cara faz um xiste. Né? A piada é o seguinte, que dois caras ficaram ricos nos Estados Unidos, né? Dois caras ficaram muito ricos e começaram, né, a tentar assim, ter as manias de rico, né, se comportar como um rico e tal. E os caras eram uns patifes, ficaram ricos roubando, com falcatruas e tal. E ficaram muito metidos e tal, e mandaram, né, sacaram que entre os ricos era comum, né, pintar um retrato de si mesmo, mandar pintar um retrato de si mesmo, né, e pendurar na casa, aquelas coisas assim, né, de rico e tal. E aí ele vai e faz isso, todos dois, né, pinta. Só que um fica falando mal do outro, né? A pintura, o cara fez uma pintura lá, mas a pintura que é trefe lá, pagou um cara lá, a minha pintura ficou boa. E um vai chegando isso no ouvido de um de outro e eles decidem expor as duas pinturas e chamar um crítico de arte para avaliar as duas pinturas, né, sobre si mesmo, né? E o crítico olha para uma pintura, olha para outra, né, avalia, fica lá esperando e fala, olha, ficou muito bonita aqui, né? A instalação aqui das duas pinturas está excelente, está maravilhoso. Só faltou o Salvador no meio. Ou seja, indiretamente, através dessa representação indireta, ele chama os dois de patifes, de ladrões, né? Porque quem foi crucificado, né, ao lado de dois ladrões foi Jesus Cristo. Então essa cena que ele faz uma alusão a ela, né, é a cena da crucificação em Jesus crucificado ao lado dos dois ladrões. É como se ele dissesse, olha, os dois ladrões já estão aqui, falta o Salvador no meio. Ou seja, vocês dois são uns ladrões, vocês dois são corruptos, vocês dois são patifes, né? E falta o Salvador aqui no meio. Então é um xiste que o crítico faz, né? Através de uma alusão via representação indireta. Ou seja, ele através dessa representação indireta, né, que é o Salvador, ele representa o quadro lá, né? Representa indiretamente ali o Salvador, ele faz uma alusão aos dois ladrões e acusa os caras de serem ladrões. Isso é um xiste, né? Embora a história contada do jeito que eu contei, a gente pode encarar como uma anedota, uma piada, né? Mas no momento em que o crítico tem essa sacada, suponhamos que seja verdade essa cena, né? No momento que ele tem essa sacada, ele fez um xiste. O Freud ainda cita a alusão via omissão, né? Então você omite uma parte de algo ali, mas acaba fazendo uma alusão a ela, né? Assim, justamente pela omissão daquele raciocínio, você indica uma outra coisa. O Freud conta, por exemplo, né, de um preconceito, né, que tinham em relação aos judeus, que os judeus não tomavam banho, que eram sujos e tal. E existia uma anedota, assim, né, uma piada judaica e uma, de certa maneira, também um xiste, né, como eu disse, o Freud mistura um pouco aqui, piada e xiste, de um cara, de um judeu, que vai tomar banho, né, e diz assim, ufa, né, na hora que ele vai lá para a casa de banhos e tal, ele vai tomar um banho e fala, ufa, mais um ano se passou, né? Ou seja, ele omite que ficou um ano sem tomar banho, que só toma banho de um em um ano, mas faz uma alusão a isso, né? Olha, eu só tomo banho uma vez ao ano, né? Isso, como eu disse, é mais uma piada, né? Um xiste seria se um judeu falasse assim, eu vou tomar banho, aí o outro, alguém, né, falasse assim, tivesse sacado, a presença de espírito, né,
não exatamente contar essa história, né? A presença de espírito dizer assim, então já passou um ano já, né? Mais um ano que passou, né? Alguma coisa mais ou menos assim. O Freud ainda cita a alusão via detalhe, tá? Por exemplo, tem um detalhe ali que aí você faz um detalhe de uma cena e você faz uma alusão a uma outra coisa. Bem típico dos sonhos também, da interpretação dos sonhos. Às vezes você sonha com uma coisa, tem um detalhe ali, parece que é sem importância, mas na hora que você conta aquilo na análise, né, você, junto com o analista ali, vai criando o nexo e fala, olha, isso está fazendo alusão, isso que parecia sem importância, isso que parecia um detalhe está fazendo alusão a algo importante. Então, de novo, Freud se serve do judeu, né? O judeu que está viajando no ônibus e está todo relaxado e com o pé em cima da poltrona, no trem, né? E aí entra uma outra pessoa. E aí ele se comporta, né? Os judeus muito vigiados ali, a gente tem que lembrar que está muito preconceito, né? Um ambiente ali, assim, pré ainda o nazismo, que vai surgir nos anos 30, né? Mas já com esse ambiente de antissemitismo. E aí o judeu fica lá, certinho assim. E aí o cara que senta lá pergunta qual que vai ser o dia, eu esqueci o dia específico, mas um dia é uma data importante para os judeus, o dia da expiação, não sei o quê. Aí ele fala, você é judeu também, né? E fica lá relaxado de novo, né? Então, assim, ou seja, por um detalhe, aquele detalhe aludiu ao fato dele ser judeu e aí forma a cena, né? O Freud ainda fala de um outro tipo de alusão, que é fazer analogias, né? Então, o Freud diz, olha, também os xistes são compostos de analogia. De novo, aqui xiste e piada um pouco se misturam, né? Quando a gente faz uma analogia, a gente faz a alusão a uma agressão, assim, né? Então, é uma analogia muito interessante que o Freud faz, na verdade, de que acho que é do Heine de novo, esqueci qual é o autor que diz isso, que compara o padre com um funcionário de uma firma, um funcionário de uma firma, e o pastor protestante como um caixeiro viajante. Ou seja, o padre, ele tem uma grande firma, que é a Igreja Católica, lá, a firma de Roma, né, e tal, o Freud escreve assim, né, e aí ele trabalha de forma, vamos dizer assim, mais preguiçosa, porque ele tem o salário dele toda vez no final do mês e tudo, e ele vai convertendo mais tranquilamente as pessoas, vamos dizer assim. Já o pastor não, o pastor trabalha por conta própria, né? O pastor é um caixeiro viajante que precisa ir no varejo e vendendo e precisa combater a grande firma de Roma e tal. Quando ele faz essa piada, né, quando ele faz esse xiste, essa piada, essa consideração, de alguma maneira ele faz uma alusão de que todos os dois estariam interessados mesmo no dinheiro. Né? Ou seja, essa piada carrega esse fundo, assim, essa é a alusão feita. Né? Então, também, aí, né, mais um tipo de xiste, né, que também faz uma alusão, ou seja, e a alusão é um tipo de deslocamento. Então, o que acontece? Né, todas essas técnicas, o Freud também as reúne, da mesma maneira que os xistes verbais, ele reúne em torno da condensação. Ele diz assim, olha, é muito comum nos xistes de raciocínio, né, nos xistes conceituais, ter um certo desvio no pensamento, uma alusão, né, ao uso do nonsense, que são características também próprias do sonho. O sonho se serve muito do nonsense, o sonho faz alusão, o sonho usa um detalhe para dizer de algo importante, que são, né, formas bastante comuns de deslocamento, né, de um raciocínio mais livre, mais absurdo. O sonho é isso, né? O sonho é totalmente absurdo. Então, claro que o absurdo tem uma certa relação, assim, né, com esse modo de pensar do inconsciente que o Freud chama de processo primário. Então, aqui, o que interessa a Freud? Para a gente encerrar a primeira, eu vou dividir esses vídeos, né, em 3 vídeos, 3 partes, tá? Então, a primeira parte, são essa parte mais da apresentação do xiste e as técnicas, né? O que é mais interessante a gente pensar? O Freud apresenta ali o que é o xiste, né, através de alguns autores. Ele opta por esse método, apresenta o seu método,
né, de ir técnica por técnica, né, pensando a técnica de cada xiste. Isso faz ele tirar uma conclusão de que os xistes se servem, em geral, de condensações, de deslocamentos, de inocência, de alusões, de técnicas próprias ao inconsciente, própria principalmente ao sonho. Então vocês vão ver que no final ele vai fazer inclusive uma comparação entre os xistes e os sonhos. Mas por enquanto o que ele tem é isso. Então ele reúne e fala assim, olha, os xistes devem ter alguma relação com o inconsciente. Porque as técnicas de xiste, aí ele diz aquilo que eu falei, né? Fala, olha, tudo bem, pode ser que algum xiste me escapou, que não entre aqui, mas e é muito xiste que o Freud usa, e desse tanto de xiste, né, do singular de cada xiste eu posso extrair esse universal. A condensação, o deslocamento, o nonsense são algo que está presente em todos os xistes, a gente pode pensar assim. E o que eles têm em comum? O que é condensação, deslocamento, alusão? A alusão seria uma forma de deslocamento, nonsense. O que isso tudo tem em comum? Freud, ó, isso tudo tem em comum a aposta do Freud, a hipótese que ele está começando a formular aqui é que isso teria em comum uma relação com o inconsciente. Seriam técnicas que se serviriam, vamos dizer assim, de processos típicos do inconsciente e, portanto, típicos dos sonhos, dos atos falhos, né, de todos os fenômenos que são formações do inconsciente. Então é isso. Então aqui aí o Freud vai começar a elaborar a partir de agora, né? Então essa primeira parte, onde ele conta os xistes todos e vai delimitando essas técnicas, ele encerra e começa então a abordar a sua hipótese, a tecer uma teoria psicanalítica freudiana sobre o xiste, aos modos do que ele fez com os sonhos, aos modos do que ele fez com a psicopatologia da vida cotidiana, com os atos falhos, né? Ou seja, duas formas de formações do inconsciente, e agora o xiste aparece aí como uma terceira, pelo menos na hipótese, a gente vai ver como ele vai desenvolver depois, como hipótese o xiste como uma formação do inconsciente também, já que se serve dos mesmos processos, das mesmas técnicas que o inconsciente. Ok? Então, depois a gente continua na parte 2, na parte 3, abordando outros temas e conhecendo a teoria freudiana para os xistes. Obrigado, pessoal. Então, fica aqui, né, a dica também, aí, ó, merchandise dos meus livros, o Romance, O Dia que Conheci Sofia, e essas duas peças teatrais publicadas pela Giostre, As Cornucópias da Fortuna e O Xiste. Esse é uma dramaturgia, como está escrito aqui, exatamente baseada em um xiste húngaro, recolhido por Sigmund Freud e estudado nessa obra de 1905. Aquele abraço.